Precisa de uma coisa mais. Ok, gente, estamos no ar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje temos visitas aqui que vieram de outros estados. E o pessoal que está na poltrona também. Boa noite a todo mundo, gente. Hoje vocês estão vendo os nossos centros embaixo. Eu não sei se deu tempo de botar todos. Se a gente esqueceu e pulou algum, que me desculpem. A gente atualiza depois. Mas hoje o nosso tema, pessoal, vai ser sobre romance e divórcio de acordo com a Torá. Vou contar uma história para vocês. É uma história verídica. Uma vez falaram que aquela pessoa que tem uma mulher ruim, malvada, ele não precisa de inferno. Por quê? Porque ele já passa o inferno na vida dele, então não precisa de inferno. Então tinha um rapaz, muito estudioso, ele escutou isso e falou, puxa vida, é bem melhor então pegar uma mulher malvada, viver com ela 40, 50, 60 anos do que inferno. Vou escolher uma mulher malvada. E ele foi numa casamenteira. E é verdade, ele foi numa casamenteira, falou que era a pior moça que se tiver. Uma mulher ruim, malvada, bruxa. Que era bruxa. A casamenteira olhou para ele e falou, eu tenho uma ótima para você. Bom, apresentou para ele a moça. Eles conheceram. A princípio parecia tudo bem. Ele até ficou assim, assustado. Como? Pediu uma mulher tão ruim, mas ela apresentou uma moça aparentemente boa. E aí casaram. Passou 7 dias de lua de mel, ou seja, 7 dias que se tem, 7 bênçãos, Sheva Brachot. E ele chegou em casa e falou, agora a gente vai voltar para cair na real, a gente vai voltar para esse mundo, acabou o casamento. Eu quero ver quanto ela é má mesmo. E ele chega em casa, ela prepara chá, tem, o que você quer, maridinho? Quer um bolo? Quer janta? Preparei janta para você. E depois ela toda atenciosa, carinhosa, uma boa moça. Ele fala, bom, vamos esperar um pouco, deve ter alguma coisa errada aqui. Mas passa mais 1, 2, 3 dias, sempre ela cuidando dele muito bem, dando atenção, carinho, cozinhando bem para ele. Sempre que ele chegava do trabalho, tinha o prato predileto dele, ela perguntava, qual o seu prato predileto, eu quero fazer para você. Ele não estava entendendo. Ele pediu uma moça ruim, ele não queria ir para o inferno, ele queria ir direto para o paraíso. E de repente, o que acontece? Tem uma mulher assim tão boa. Que isso? Talvez eu pedir divórcio, ele pensou. E aí, passa um mês, ele fala, não estou entendendo. Eu fui para a casamenteira, eu pedi a pior mulher que ela tinha. Uma má, uma bruxa. E você é tão boazinha, tão atenciosa, tão calminha, tão tudo. Uma boa moça, não estou entendendo. Ela falou, o quê? Você acha que comigo você vai para o paraíso assim tão fácil? Então foi uma história verdadeira. Agora, na verdade tem outras histórias, talvez a gente vai deixar para contar na metade da aula. Eu estou vendo que o pessoal já está entrando aqui, gente. Vamos compartilhar para os nossos amigos que ainda não sabem que nós estamos no ar, para que eles possam também entrar e curtir. Estou vendo aqui, já entrou o seu Benedito de Botucatu. Estou vendo aqui, entrou quem mais? Mário Augusto de Bragança. Quem mais temos aqui? Daniel Honório Sertãozinho. Muito bem, gente. Então vamos lá. Compartilhem, tá bom? Compartilhem. Léa de Curitiba, Odinei São Paulo. Compartilhem para o pessoal saber que a gente já está no ar. Muito bem. Então, está escrito na nossa porção da Torá, Kikar ish ishal be'alá, quando o homem ele pegar uma mulher, uma esposa, e a conhecê-la, ve'aya im lo timtza ren beinav, e será quando não agradar aos olhos dele, a esposa que ele pegou, kimtza ba ervad davan, porque ele achou nela algo promíscuo, ela não se comportou direito, ve'katav la sefer kritut ve'shilcham beito. Ele vai escrever então um livro que vai cortar entre ele e ela, um livro de separação, e vai enviá-la da casa dele. Ela vai sair da casa dele. Enfim, a Torá fala sobre o divórcio aqui. Na verdade, apesar de que a Torá ela dá a oportunidade das pessoas divorciarem, isso é uma coisa que a Torá mesmo desaconselha.
Ela fala, essa é a última instância. Essa é a última coisa. A Torá ela não olha dessa maneira. São duas metades que se encontraram. Se você não conseguiu se dar certo com sua segunda metade, se o braço direito não está gostando do braço esquerdo, o braço esquerdo não está se dando bem com o braço direito, ok. A Torá não te obriga a ficar, não obriga o braço direito a aguentar o braço esquerdo até o final da vida, tá bom. Existe essa opção, mas é a outra metade. A sua alma gêmea, sua outra metade da sua alma. Então a Torá, ela evita ao máximo, deixa isso como última instância. Está escrito até mesmo que o altar chora quando a pessoa se divorcia. Mas, infelizmente, hoje em dia, nós encontramos cada vez mais divórcios. É um fato. Coisas que não aconteciam antigamente. Eu perguntei uma vez, eu conversei com um rabino das Krayot, perto de Haifa, Israel. Um grande rabino, Rav Diskin. Ele me contou uma vez, que ele perguntou para os Hassidim mais de idade, mais velhos, anciões, que em Lubavitch, na Rússia, que rabino escrevia o gueto, que rabino fazia divórcio da comunidade, que era o responsável. Eles responderam, divórcio em Lubavitch? Nenhum rabino fazia. Porque não tinha, não existia. Ok, está escrito na Torá, mas na prática era uma coisa assim, tão absurda, não existia praticamente. Então, isso antigamente. Hoje em dia, a gente vê já uma outra coisa diferente. Hoje em dia, o percentual é muito grande. Eu fiz uma pesquisa na internet, eu encontrei que aqui no Brasil, em 2004, houveram 130.500 divórcios. Em 2014, 10 anos depois, 314 mil divórcios. Ou seja, mais que dobrou, 160% de aumento em 10 anos. E cada vez aumenta mais. Eu achei que em 2015, 29% dos casais se divorciaram. Ou seja, teve 1.130 e poucos mil casamentos no Brasil. E era 328 mil divórcios, alguma coisa assim. Ou seja, era 29%. Ou seja, cada terceiro casal eles divorciam. Cada 3, o terceiro divorcia. Impressionante. É uma coisa que antigamente a gente não via. Antigamente não era assim. Nossos avós, nossos bisavós casavam e casavam até o final. Era difícil acontecer. Estou falando não só em Lubavitch, que não tinha divórcio, mas no Brasil. Faz uma pesquisa, vê qual é o índice de divórcio, 1970, 1950, muito menor que hoje em dia. Bom, e por que isso? Vamos falar um pouquinho sobre o assunto, ok? Então, tem uma discussão, essa discussão é na Mishnah, eu não vou entrar a fundo no assunto da Mishnah, porque Mishnah já é Torá oral, mas a gente vai falar ela e pegar o que tem por trás dela, ou seja, parte de ética, de moral, a ideia que tem por trás dela que a gente pode aproveitar. Então, ela fala, a Mishnah, que existe uma opinião de quando a pessoa pode se divorciar. A primeira opinião é de Shammai, Beit Shammai. Ele fala que a pessoa ela só tem o direito de pedir o divórcio, de se divorciar, quando ela encontrou algo promíscuo na esposa, por exemplo. Estamos falando do homem pedir o divórcio. Quando a mulher ela não foi recatada, ela não se comportou direito, então aí o homem tem direito de dar o divórcio. Assim está escrito na Parashá, assim está escrito na Torá, no versículo. Quando ele achar alguma coisa promíscua na esposa, aí ele escreve um livro e manda ele embora. Assim fala o Beit Shammai. Quando que ele pode mandar embora? Quando ele tem o direito, quando achar algo promíscuo. Ok, essa é uma opinião. Existe, porém, uma segunda opinião do Beit Hillel. O Beit Hillel, ele fala que no momento que ela queimou o seu cozido, você já pode mandar ele embora. Ou seja, chegou em casa, o arroz estava queimado, o feijão estava, queimou, aguou, muito aguado, não dá para comer, enfim. O macarrão ficou todo, empapado. Aí, isso é o suficiente para o Beit Hillel, você chama ela e fala, olha, vem cá, Maria, acabou. Esse macarrão, você não sabe nem fazer macarrão, não tem vergonha na cara, eu vou procurar outro. Ok. Bom, e outra história. Vamos falar primeiro das mulheres. Outro dia a gente fala das mulheres. Ok, mas assim está escrito na Mishnah.
Ok? Assim não é justo. Ok, Maria. Bom, mas tudo bem. Outro dia, Maria, a gente fala das mulheres. Tem uma terceira opinião na Mishnah. Que terceira opinião é essa? Do Rabi Akiva. Rabi Akiva, ele fala quando que você pode mandar a esposa embora. No momento que você achar uma outra mais bonita que a sua esposa, já pode mandar embora. Você chama sua esposa, você fala, olha fulana, eu estava andando, eu vi uma mulher muito mais bonita que você, então, sabe, a partir de hoje em dia, nós não somos mais casados, por favor, se retire. Assim, imagina, que absurdo. Assim falou Rabi Akiva. Baseado nessas opiniões, gente, eu quero saber do pessoal de casa. Qual a opinião de vocês? Quando é que o homem tem direito de mandar a mulher embora? A primeira opinião, quando achar algo promíscuo, indecente. Segunda opinião, quando ela queimar a comida. Ou a terceira opinião, quando achar uma outra mais bonita. Hã? E Maria, ao contrário, quando é que você manda seu marido embora? Quando você achar um homem mais bonito, ou quando ele não trouxer dinheiro para casa, ou quando ele fizer alguma besteira? Já passamos de 100 pessoas olhando, mas tem gente que ainda não compartilhou, que entrou agora. Então vamos compartilhar, tá bom? Para a gente bater nosso recorde, que era 117 pessoas, vamos bater nosso recorde hoje. Então compartilhem. Enquanto vocês postem aqui, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Vamos ver aqui. Ô Maria, quando fizer besteira, ok. Cleverson, a primeira, promiscuidade, muito bem, decência, isso aí. Ana Laura, promiscuidade sempre, menos que isso não. Leia quando trair, André Liam. Bom, estou vendo aqui todo mundo, Ezron, adultério. Então, ok, todo mundo está de acordo com Beit Shammai. Menos que isso não pode mandar embora. Ok. Cid Justino, a primeira. Ok. Estou vendo aqui, pessoal, todo mundo escrevendo a primeira. Ninguém vai com Rabi Akiva. Ok. Ninguém concorda com o Rabi Akiva? Rabi Akiva é um sábio tão grande. Bom, vamos lá. Então vamos fazer uma outra pergunta, gente. Imagina você é um empresário, tá? Você tem uma fábrica, tem diretores, gerentes. Quando que você pode mandar o seu diretor embora? Então assim, primeiro caso é quando você tem um diretor, ele é desleal. Ele passa a mão no caixa, surrupia. Ele vai pagar os fornecedores, bota um pouquinho no bolso. Esse é o primeiro caso. Ele é como se fosse a promiscuidade, ele não é leal a você. Então, nesse caso, ok, acho que todo mundo concorda que pode mandar embora. Seria a opinião de Beit Shammai. Agora, imagina, você tem um diretor que ele é honesto com você, ele não rouba, não é desleal com você, ok? Mas ele queima seu arroz, ele queima seu feijão, ou seja, você vai fechar um negócio com o cliente, quando você manda, ele anda para trás dos negócios com ele, não dá certo. É uma pessoa muito boa, ele gosta de você, ele é muito leal, ele chega na hora, faz hora extra, ele não cobra, enfim, é uma pessoa muito honesta. Mas ele não fecha os negócios, ele só queima o cozido. Você manda embora ou não manda embora? Terceira opção, do Rabi Akiva. Você tem um diretor, que ele é um bom diretor, não só que ele é honesto, ele também trabalha bem, ele fecha negócios, traz para a empresa lucros, enfim, mas você achou um melhor que ele, achou um diretor mais bonito que ele, achou um diretor que é mais capaz, vai fechar mais negócios, e aí você manda ele embora ou não manda embora? Então você tem aqui 3 opiniões. Uma coisa com a esposa, outra coisa no trabalho. Mas é a mesma lógica. Como é que funciona? Bom, então assim, gente. A gente vai tentar explicar um pouquinho mais. Mas, antes disso, eu vou contar uma história para vocês. Ok? Sabe o quê? Não, vou contar a história no final. Não, vou contar a história. É o seguinte. A gente não consegue entender a opinião do Rabi aqui. A opinião do Beit Shammai, dá para entender. A esposa cometeu adultério, o marido cometeu adultério, fez uma coisa que é um pecado, uma coisa errada. Dá para entender. Nem sempre, não que a gente aconselha que isso aconteça.
Quando isso acontece, até mesmo, muitas vezes, o Rebbe ele falava para a gente tentar dar uma chance e conversar, ok? Não que isso seja algo que desaprove totalmente um casamento. Dá para se consertar. Mas ok, dá para a gente entender também num caso desse. No Beit Hillel, que fala quando ela queimar o seu cozido, aqui o que acontece? Alguns comentaristas falam quando ela queima de propósito o cozido. Ela está com raiva do marido. Todo dia ele chega para comer, ela dá um arroz queimado. Mas de propósito. Então, uma mulher que implica com o marido, ou o marido que implica com a mulher também, né, ela faz coisas para desagradá-la, ou ela faz coisas para desagradá-la, ela sabe que ele não gosta, de propósito ela vai lá, prejudica, não está contente com o casamento, então está pedindo para ser mandado embora, enfim, talvez dá para a gente entender também, não que a gente vai justificar, mas poderíamos talvez entender. Mas no caso do Rabbi Akiva, é algo totalmente incompreensível. Você achou uma mulher mais bonita, você manda sua mulher embora. Você achou o marido mais bonito, mais rico, você manda seu marido embora. Fala, marido, você só ganha 15 mil por mês, eu arrumei um outro que ganha 30. Então, por favor, se retire. Imagina, que absurdo uma coisa dessa. Não dá para entender o Rabbi Akiva. Não só isso, gente. Rabbi Akiva, ele falava que a grande regra da Torá, a grande base da Torá qual que era? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Isso que o Rabbi Akiva fala, que essa é toda a base, o pilar da Torá, amar o próximo como a ti mesmo. Se isso é verdade para qualquer um que é um próximo seu, quanto mais ainda para sua esposa, imagina você no lugar dela, como é que você se sentiria? Como é que o Rabbi Akiva fala uma coisa dessa? Não dá para entender. Não só isso, qual é a história do Rabbi Akiva? Se a gente for ver a história do Rabbi Akiva ele era um pastor, ignorante. Ele não sabia ler e escrever. Não sabia ler e escrever, tinha 40 anos de idade, solteirão. Ele era um pastor do Kalba Savua. Kalba Savua era um dos maiores milionários de Jerusalém. Ele tinha muito rebanho, muita coisa. E a filha do Kalba Savua se chamava Rachel. Rachel era uma menina muito sábia, muito especial. E ela botou o olho no pastor do pai, no Akiva, que era um analfabeto naquele momento. E ela falou para ele, você casa comigo? Ele achou que ela estava brincando com ele. Porque ele é analfabeto, a filha do grande milionário vai casar com o analfabeto. O pai não quer deixar. O pai ia deserdá-la. Ele falava, por favor, não brinca comigo. Não brinca comigo. Ele falou, não, mas eu quero casar com você, você é meu... Ele falava, eu sou analfabeto. E ela falava, não, mas se você casar comigo, você vai estudar a Torá. E ela insistiu tanto, que ele falou, tá bom, a gente casa. O problema foi quando ela contou para o pai. Quando ela contou para o pai que ela ia casar com Akiva, o pai ficou... O Kalba Savu, o pai, falou, de jeito, maneira nenhum. Imagina, aquele analfabeto, ignorante. Como? Você é uma mulher tão especial, uma menina tão inteligente, como? Ela falou, mas eu amo ele. Ele vai ser um grande sábio, ele me prometeu que vai estudar a Torá. Ele falou, se você casa com ele, eu vou te deserdar. Eu juro e prometo que você não vai ter um centavo da minha fortuna. Eu vou te mandar embora daqui, você não vai ter onde morar. E falou. Mas ela foi e casou com o marido. Casou com Akiva. Eles foram morar num palheiro. Ela acorda um dia com o cabelo cheio de palha. E o marido, Akiva, falou, vai chegar um dia, eu vou comprar para você uma coroa de ouro para colocar nessa sua cabeça. Tá bom. E assim foi. Ele um dia, ele estava andando, e ele viu lá uma pedra, estava batendo água em cima da pedra, fez um buraco na pedra. Aí ele inventou aquele famoso ditado que a gente fala normalmente, né? Isso, água dura, pedra mole, tanto fura até que bate. Aí ele olhou e falou assim, se a água que é mole consegue penetrar na pedra, com certeza a Torá, que é comparada à água, vai penetrar também na minha cabeça, ou no meu coração. E ele decidiu ir para Yeshiva, só que ele tinha ainda um pouquinho de vergonha, como é que ele vai fazer, como é que ele vai na Yeshiva. Aí a Rachel falou, vem cá, marido, eu vou te explicar como é que você vai lidar com essa sua vergonha. Pega o camelo, traz o camelo aqui. E trouxe lá o camelo. O camelo tinha as corcovas
Ela falou, a gente vai plantar aqui entre as corcovas uma plantinha. Ela botou lá um pouquinho de terra, tal, plantou uma flor, alguma coisa, uma plantinha. Falou, aqui vai, agora meio-dia, hora da xepa, a gente vai na feira. Com o camelo. Falou, não, mulher, a gente vai passar vexame. Ninguém planta flor em corcova de camelo, todo mundo vai achar que a gente é louco. Ela falou, por isso mesmo que a gente vai. E eles foram lá na feira com o camelo, com a flor no meio da corcova. Todo mundo riu do Akiva. Que louco, olha só o que ele faz. Ele não sabia onde enfiar a cabeça. Foi um vexame. Ele foi a atração central de toda a feira, ainda na hora da xepa. Todo mundo estava lá. Tá bom? Ele volta para casa, a mulher fala, amanhã de novo. Falou, não, mulher, não faz isso comigo. Já fomos hoje, passei vergonha. Falou, amanhã de novo. No dia seguinte, mesma coisa. Só que ele percebeu uma coisa, no dia seguinte também riram dele, mas riram um pouco menos. Riram um pouco menos. No terceiro dia, menos ainda, começaram a se acostumar. Ela falou, marido, é o seguinte, você vai para Yeshiva, você vai para lá. No início vão rir, você vai estudar com crianças pequenas, mas vão se acostumar depois. E aí ele foi, começou a aprender o alfabeto, Aleph Beit, com criancinhas pequenininhas, pelo mérito do incentivo da esposa. E ele ficou por 12 anos ininterruptos estudando. Não voltou para casa. Não voltou para casa. Depois de 12 anos, ele virou um grande sábio. Quando ele se aproximou de casa, ele viu que a esposa estava conversando com o vizinho. O vizinho falava, tá vendo? Bem feito, você não foi escutar o teu pai? Teu pai falou para você não casar com aquele ignorante. Agora você casou com ele? Ele já está 12 anos fora de casa, nem vem te visitar. É por isso que você tinha que ter escutado o seu pai. Ela falou, não. Se depender de mim, eu gostaria que ele ficasse mais 12 anos estudando. Rabi Akiva escutou isso. O que Rabi Akiva fez? Meia volta, foi embora. Voltou para Yeshiva. Mais 12 anos. Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Foi embora, foi embora. Depois de 24 anos estudando na Yeshiva. Rabi Akiva era um dos maiores sábios do povo judeu. Ele tinha 24 mil alunos. Rabi Akiva, então, ele volta para casa, volta acompanhado dos 24 mil alunos, de todos os alunos. Era uma multidão chegando na cidade. E quando ele chega na cidade, aconteceu uma coisa interessante. Veio o sogro dele, Kalba Savua, que tinha deserdado ele e a filha. Kalba Savua não sabia que esse grande Rabi Akiva era aquele Akiva ignorante que casou com a filha dele. Kalba Savua, então, foi até os pés do Rabi Akiva, beijou. E falou, mestre, eu tenho saudações, etc. Eu tenho aqui uma dúvida, uma pergunta. Eu deserdei minha filha, mas me arrependi. O que eu faço para cancelar esse meu juramento, essa minha promessa? Akiva falou, mas por que você deserdou sua filha? Kalba Savua falou, porque ela casou com um ignorante. Não sabe ler nem escrever. Rabi Akiva falou, mas se você soubesse que esse ignorante ele virou um sábio, você continuaria querendo, você também iria deserdá-la? Ele falou, de jeito nenhum. Então Akiva falou, então pode levantar, sua promessa está anulada. Sua promessa não valeu. Ele falou, por quê? Foi uma promessa por engano, você se enganou. Ele falou, por quê? Ele falou, porque você está falando com o seu genro. Ele olhou, era o Rabi Akiva. E aí, a Rachel, a esposa do Rabi Akiva, estava tentando se infiltrar dentro da multidão para ver o marido. Só que estava muito apertado, muita gente, e ela não conseguia passar. Rabi Akiva percebeu. Rabi Akiva mandou todo mundo parar, ficarem quietos. E ele falou 3 palavras. Sheli, Shelachem, Shelah. Meu e de vocês, dela. Ou seja, tudo que eu tenho e tudo que vocês têm é pelo mérito dela. E aí ele tirou uma coroa gravada em Jerusalém, uma coroa de ouro gravada em Jerusalém, e colocou na cabeça da Rachel, e pagou assim, pelo menos em parte, o tempo que ele ficou na Yeshiva estudando e ela aguentou as pontas em casa. Só que aqui, gente, tem uma coisa que não dá para engolir, correto? Você olha essa história, você fala, puxa vida, Rabi Akiva, por que ele não sentou, depois que ele veio, ficou 12 anos, já saiu da Yeshiva, fez a viagem até a casa para ver a esposa.
Por que você quer voltar para Estivá? A esposa te autorizou? Quer ficar mais 12 anos com autorização? Ok. Autorizou, ninguém vai poder falar nada. Mas senta, toma um café com sua esposa. Passa um dia, uma semana em casa, vê como é que estão as crianças. Vê se está precisando de alguma coisa, como é que está o sustento. Quem já casou, quem não casou, dos filhos. Não, pergunta a saúde, como é que está. Bota um pouquinho a conversa em dia. Mas você nem bom dia deu. Deu minha volta e foi embora. Que vergonha é essa? Não dá para entender uma coisa dessa. Justamente quem é o Rabi Akiva. Rabi Akiva fala que amar ao próximo é a base da Torá. Olha o que ele faz com a esposa. Não dá para entender. O Rebbe ele faz essa pergunta e o Rebbe também explica. E somente uma pessoa com a visão do Rebbe acho que conseguiria dar uma resposta dessa. Olha só que genial. O Rebbe ele fala o seguinte. É óbvio que a maior vontade do Rabi Akiva era sentar com a esposa, tomar um café, tomar um chá, bater um papo, ver como é que estão as crianças, ver como é que está tudo em casa, ver como é que está o sustento, a saúde, a vida e tudo. Bota em dia 12 anos de conversa. Rabi Akiva queria ficar não só meia hora em casa. Uma semana, um mês, ele queria ficar em casa. Mas quando ele escutou da esposa que a minha vontade é que o ficasse mais 12 anos, então ele falou o seguinte, se a sua vontade é essa, então eu vou anular a minha vontade de ficar com você. E eu vou voltar agora nesse mesmo instante. Eu não vou perder um tempo, nem um segundo para cumprir a sua vontade. Ele se auto-anulou para a vontade da esposa totalmente. Para fazer o que ela queria. E voltou para Estivá. Então essa era a grandeza, o amor que ele tinha pela esposa. Ele sacrificou aquele momento que ele tão esperava por 12 anos para fazer a vontade da esposa. Essa era a grandeza dos nossos sábios. E aí, isso na verdade, reforça muito mais ainda a nossa questão aqui. Como justamente o Rabi Akiva, que amava tanto a esposa, ele fala uma coisa dessa, que se você está andando na rua e viu uma moça, aliás, a gente não deve olhar para moças quando você está andando na rua, em lugar nenhum, não deve ficar procurando isso. Mas se apareceu na sua frente uma moça mais bonita que a sua esposa, fala, Rabi Akiva, você troca. Imagina, não dá para entender uma coisa dessa. Se a esposa arrumou um marido mais rico, ela troca. Imagina, não dá para entender uma coisa dessa. Como funciona? Só que aqui, gente, aqui a gente tem uma visão fantástica de realmente o que é o amor, o que é o romance e até o que é o divórcio. Porque hoje em dia você tem muitos livros falando sobre relacionamento, com tantos divórcios e com tanta crise em relacionamento, você tem tantas pessoas com dificuldades, que parece que esse mercado prosperou. Conselheiros, terapeutas, palestrantes, coaching, etc. Muitas pessoas procuram realmente ajuda hoje em dia. Muitas palestras, enfim. Mas a gente vai ver agora a visão dos nossos sábios na Torá. Eles estão a anos-luz de tudo que é vendido aí fora. Porque o Rabi Akiva explica os sábios. Ele falava de dois tipos de divórcio. Existe um primeiro tipo de divórcio, que é um divórcio físico, um divórcio concreto, onde você vai no tribunal, você vai no juiz, ou no cartório, assina um documento, faz a partilha e paz e bênção, cada um vai para o seu lado. Existe o divórcio físico. Mas o Rabi Akiva estava falando de um outro tipo de divórcio. De um divórcio interno, de um divórcio sentimental, de um divórcio psicológico. O Rabi Akiva falava o seguinte, que num relacionamento ideal, a sua esposa tem que ser a mulher mais bonita que existe na face da terra. Porque se você consegue achar alguma mulher mais bonita que a sua, espiritualmente isso já é um divórcio. Espiritualmente você já não está tão com ela. Espiritualmente você já não está tão conectado com ela. Você deve amar tanto a sua esposa que não deve existir mulher mais bonita que a sua, na face da terra. Assim falou Rabi Akiva. Então essa era a verdadeira visão do Rabi Akiva. O divórcio, quando a pessoa está divorciando, quando ele achou uma mais bonita. Se você achou alguma mais bonita que a sua, escuta, você não está no caminho certo. Se a esposa achou algum marido que é mais rico que o dela, já não está no caminho, já não está bom. Seu marido é o homem mais rico do mundo. Sua mulher é a mulher mais bonita que existe na face da terra. Não existe outra.
Então essa era realmente a visão do Rabbi Akiva. E esse é um nível espiritual que assim olhavam os nossos sábios e transmitiram para a gente essa ideia também. A conexão no casal deve ser algo muito profundo. Eu prometi para vocês uma história interessante. É uma história que, na verdade, não está tão ligado com o Rabbi Akiva, ou seja, era uma pessoa que não tinha tanta essa visão. Era um Hassid, um aluno do primeiro Rebbe de Chabad. Esse aluno do primeiro Rebbe de Chabad, ele casou com uma mulher bruxa, o demônio. Fazia da vida dele um inferno. A mulher era uma mulher ruim, uma mulher má. Amaldiçoava ele, maltratava ele. Botava ele para dormir na sala. Ele tinha que fazer os trabalhos pesados de casa. Ela difamava ele na sociedade. Ela pendurava tudo que ela pendurava na mercearia, na padaria, no supermercado. Acabava o dinheiro, ela continuava gastando. Enfim, ela fazia o inferno da vida do homem. Ele não aguentava mais aquilo. Chegou uma hora que aquilo transbordou. Passou dos limites. Ele falou, eu prefiro mais o inferno do que essa mulher. Eu prefiro a morte que essa mulher. Não aguento mais. Chegou uma hora que ele falou, eu vou tomar uma decisão. Ele foi procurar o Rebbe. Ele viajou até o primeiro Rebbe de Chabad, o Admor Azaken. E ele entrou numa entrevista particular com o Admor Azaken. Ele falou, Rebbe, só preciso entender. Eu vim aqui me divorciar, porque minha mulher é um inferno. Uma mulher como uma bruxa. Eu rezo para ela cair da vassoura toda noite, ela não cai. Você não imagina. Ela me faz isso, me faz aquilo. Me agride, joga o tamanco. Enfim, falou. E o senhor pode confirmar com toda a comunidade. Não sou eu que falo, todo mundo sabe. Quando ele acabou de falar, o Rebbe ficou muito sério. Ele botou as mãos sobre a cabeça e ele refletiu uns 2, 3 minutos. Depois o Rebbe ele tirou a mão da face. A face dele estava vermelha, os olhos abugalhados. Ele parecia uma tocha. Ele estava muito sério. O Rebbe falou, meu filho, eu vou lhe contar um segredo. Saiba que na época dos juízes, na época bíblica, na época do Tanar, existiam pessoas que faziam 7 vezes idolatria por dia. 7 idolatrias por dia. Você ia da macumba, ia no candomblé. Você ia do candomblé na igreja. Você ia da igreja, ia no messiânico. Você ia do messiânico, ia no céu. Todo mundo fazia idolatria 7 vezes por dia. E você sabe, meu filho, que a pena que a Torá aplica ao idólatra é a pena capital. E aí, saiba, meu filho, eu vou te contar mais uma coisa. Você foi um cara desses. Você foi uma pessoa que na vida passada fazia 7 idolatrias por dia. Você chegou lá em cima, o Tribunal Celestial puxou sua ficha, falou, puxa vida, quantas mortes a gente pode aplicar num cidadão só? O que a gente vai fazer? E um dos juízes teve uma ideia. Está escrito, aí Salomão falou, veja, a mulher é pior que a morte. Vamos dar uma mulher para ele que é pior que a morte, e assim vai espiar todos os pecados dele. Então ele olhou para o Hassid e falou, essa mulher é a melhor coisa que pode existir para você. Está limpando sua alma, está te fazendo um bem que você não imagina. Ele respirou fundo, pensou, falou, Rebbe, tá bom, eu volto. Ele voltou para casa e viveu feliz com ela até o final da vida. Cada tamanco que ele recebia na cabeça, ele levantava as mãos para os céus e falava, Baruch Hashem. Baruch Hashem, muito obrigado. Estava limpando, era a melhor coisa que podia acontecer para ele na vida. Então, aquilo que Deus dá para a gente, pode ter certeza a gente. É a melhor coisa que a gente tem melhor coisa que a gente pode ter para a vida. Nem sempre você consegue ver, mas se você não consegue ver, muitas vezes o problema é seu, não é do outro. É seu problema, você não está vendo isso. Enfim, a gente fica hoje, então, com os nossos ensinamentos aqui. Vamos ver se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, pode postar. Foi nosso trato, a gente responde algumas perguntas, ok? Rav, existe almas gêmeas, Rosemary de Campo Grande. Sim, Rosemary, assim está escrito, que na verdade, cada uma alma ela se divide ao meio, e cada metade vai para um corpo. E aquele que cuida da providência,
o Todo-Poderoso, ele faz com que essas almas se encontrem e montem uma família juntos, se casem, se unem. Então existe sim. Não sei. Não está escrito só. Não está escrito somente, né? Pessoal, se alguém quiser postar alguma pergunta, pode. Ou então, Sueli Vieira aqui, de Botucatu. Botucatu presente hoje em massa. Sueli, o seu Benedito. Então, Sueli, é o seguinte. É muito importante, na hora de você escolher um companheiro, usar o racional. E não deixar se envolver com o emocional. É muito perigoso. Porque o emocional, depois do casamento, ele passa, aí você tem um problema sério para cuidar. Então, assim, você precisa procurar um companheiro, um parceiro, ou uma parceira e companheira que uma pessoa parecida com você. Tanto em visão de vida, que busca as mesmas coisas, tem as mesmas ideologias também. Uma pessoa que ela tem um sentimento religioso próximo ao seu, que está na mesma ideologia também religiosa, mesma religião. Porque senão tudo isso vira um palco de conflitos depois do casamento. Então a pessoa ela primeiro tem que saber, ela tem que pensar o que eu quero para mim da minha vida. Que tipo de marido eu busco, que tipo de esposa eu busco. Ela tem que pensar, raciocinar, escrever num papel e procurar racionalmente. Agora, uma coisa também hoje em dia, pela Torá não funciona assim. Pela Torá não se tem contato físico antes do casamento. Hoje em dia, é comum que as pessoas, infelizmente, tenham contato físico antes do casamento. E isso é um suborno. Porque quando a pessoa tem um contato físico, ela não consegue ver direito no parceiro se o parceiro realmente tem as qualidades que ele busca ou não. Isso tudo que eu estou falando, gente, antes do casamento. Uma vez que você casou, então saiba que essa pessoa é a melhor pessoa que pode existir para você na sua vida. Ok? A Leia pergunta se é obrigatório casar, gente. É o seguinte. Tem uma mitzvah de frutificai-vos e multiplicai-vos. Essa mitzvah é uma mitzvah também para Bnei Noach, não só dos judeus, porque a gente vê, Deus ele ordenou a Noé, quando ele saiu da arca, frutificai-vos e multiplicai-vos. Agora, não dá para fazer, até dá, mas não é o correto, fazer o frutificai-vos e multiplicai-vos sem o casamento. Então precisa casar. Frutificai-vos e multiplicai-vos é ter um casal, pelo menos, de filhos. Ok? Agora, uma pessoa, você me pergunta, uma pessoa que já casou, já teve um casal de filhos, se ele é obrigado a casar novamente? Não, não é obrigado a casar. Mas veja, é uma coisa muito positiva. Deus falou para o Adão que não é bom o homem estar sozinho, faria uma frente, uma ajuda frente a ele. Criou a Eva. Então, é uma coisa assim, muitas vezes é um desafio. O casamento, ele tem muitos obstáculos e percalços, mas se a gente consegue transformar isso numa limonada, então você tem uma coisa muito boa aqui. Fizeram pesquisas, inclusive em Israel, numa universidade de advogados. Pegaram só as advogadas mulheres que estavam fazendo tese de doutorado. Pegaram todas as universidades de Israel, todas as mulheres estão fazendo doutorado, e viram que uma quantidade muito maior daquelas que conseguiram chegar até o fim, uma porcentagem desproporcional, eram aquelas que eram casadas. Muitas das solteiras não chegaram até o fim. Porque o casamento te dá uma estabilidade, o casamento te dá uma força e te dá muita coisa. A princípio, você vai falar ao contrário, né? Uma casada tem filhos, tem que amamentar, tem que cuidar de casa, tem marido para dar atenção, para outras coisas, para conversar, enfim. E a solteira não. A solteira pode morar com os pais, ou se mora sozinha, ela é sozinha, tem mais tempo. E foi ao contrário. Porque o casamento te dá muitas coisas para a sua vida. Ok. O que mais, gente? Mais alguém? Tem a Ingrid Valença, ela é de Garanhuns. Ingrid, ela pergunta, este frutificar deve-se ter filhos homens e mulheres, ou pode ser só homem ou só mulher? Tem 2 filhos homens e busquem Hashem ter filhas também. Ok. Muito bem, Ingrid, eu vou te responder.
Antes disso, só queria também te falar, em Garanhuns, a gente tem lá o Centro Brennor, conduzido pelo Marcondes. A Elaine Bias está em cima de você, ela também é de Garanhuns, tem bastante gente de Garanhuns aqui, eu estou vendo. Não sei se você já está ligado a eles, frequentando, mas vale a pena. O Marcondes esteve aqui no nosso seminário, no nosso congresso. Ele veio de Pernambuco até aqui em São Paulo participar, recebeu bastante bagagem, vale a pena se conectar. Agora, deixa eu te falar. Para o frutificai-vos e multiplicai-vos tem que ser um casal, assim é a lei judaica. Se for 10 meninos, você não fez o frutificai-vos e multiplicai-vos. Se for 15 meninas somente, não teve meninos, você não fez. Tem que ter os dois. Só que tem um detalhe, Ingrid. Essa mitzvah é uma mitzvah dos homens. Uma mulher judia não tem nenhuma mitzvah de frutificar e multiplicar. Só os homens judeus. Então você, como uma mulher, talvez também estaria isenta pela lógica, né? É claro que o homem, a ciência ainda não conseguiu, pelo menos eu acho, fazer gerar um filho sem uma mulher. Né? Talvez inventa um útero assim, especial, tá tão... Uma chocadeira. Uma chocadeira, ok? Está tão evoluída a ciência que a gente não duvida nada, mas, a princípio, essa mitzvah dos homens, ok? Ah, ótimo, Ingrid. Parabéns. Que bom. Alexandre Torres. O que fazer quando o homem sai da idolatria? E a esposa continua. O que fazer? Veja, Alexandre, isso é uma questão delicada, não é uma coisa fácil. A orientação que a gente dá é o seguinte. Primeira coisa, nunca entrar em discussão. Nunca entrar em atrito. Qualquer discussão, mesmo aquele que consegue convencer o outro lado, ele perdeu. Pode ter certeza. Respeitar o próximo, respeitar a esposa. Sempre mostrando a felicidade e a alegria que você tem em frequentar, em participar, em estar do lado da verdade. Mas nunca chamar ela de idólatra, nunca agredir, nunca atacar e nunca discutir também. Sempre mostrando um exemplo. E rezar para Deus. Que Deus abra os olhos dela também um dia e ela possa voltar. Ok, então Charles Tavares, o Brennor pode fazer o homem vasectomia. É o seguinte, Charles, existe uma mitzvah da Torá, uma pessoa que é Tsuadaka hoje em dia é a vasectomia. Um judeu que fez vasectomia, ele não pode casar com uma judia, para você ter ideia. Sempre se tem que ter, se o médico aconselha, se precisa ter algum método anticonceptivo, é sempre a mulher, nunca o homem. Sempre a esposa, mas nunca o marido. Ok, gente, que mais? Bruno Comers, Rav, não consigo contato com o líder do Brennor em Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis. É o Jonathans. Jonathans, pessoa muito especial. Eu depois, então, te conecto com ele, Bruno. Tá bom? Me lembra depois qualquer coisa que eu te conecto com ele. O que mais? Ok. Legal, gente. Então, ficamos hoje por aqui. E até semana que vem. Boa noite a todos.